Depois disso, o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez não para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que aguardam. Graças a Deus. Podemos aceitar a glorificar ao Senhor, grande Deus, ó Pai. Pedimos a Ti neste momento, ó Deus, que o Senhor possa falar no nosso coração de uma maneira sobrenatural, falando aquilo que o Senhor quer falar, e não que nós queremos ouvir, ó Deus. Ter liberdade nesse meio, como o Senhor já vem falando ao nosso coração, e temos certeza que o Senhor também já recebeu a oração do seu povo nessa noite, ó Pai. Para que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, que nós iniciamos aí na semana passada, acerca do estado intermediário dos mortos. Ou seja, qual o destino da pessoa após a sua morte? Nós falamos aqui do que pensa as principais religiões do mundo, o catolicismo, o espiritismo, o que pensa também os muçulmanos, Nós falamos também o que pensa da Adventista do sétimo dia. Então nós apresentamos aqui, dentro das principais religiões do mundo, o que cada um pensa acerca da vida após a morte. Certo é que todos acreditam que a vida não se restringe somente a essa era presente, que existe um plano espiritual e que ambos ou irá para o céu ou para o inferno, com algumas ressalvas de que alguns têm um ensino deturpado das Escrituras. Bem certo é que eles sabem que não se restringe só a essa matéria, mas que existe o porvir e que ambos irão prestar conta diante de Deus, mediante aquilo que fez por meio do corpo. Então nós falamos sobre isso na semana passada, demos uma breve introdução. Eu fiz uma pergunta aqui para os irmãos na semana passada, se o homem ele é uma alma, ou se o homem possui uma alma, Essa é uma pergunta que, embora a gente pode até, no primeiro momento, responder que o homem é uma alma, aí acaba entrando uma certa contradição do que a Bíblia diz. Por quê? O homem possui uma alma, não é assim? Porque se eu digo que o homem é uma alma, quer dizer que se o homem morrer, se ele é composto de uma única matéria, uma vez que esse homem morre, então está morrendo o corpo, está morrendo também a sua alma, Porque é pregado pelo Adventismo do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, que no aniquilacionismo da alma, ou seja, na mortalidade da alma. Biblicamente falando, sabemos que a alma ela é imortal. Então nós acreditamos que o homem é composto por corpo, por alma e por espírito. A Bíblia diz que quando o homem morre, quando o ser humano morre, o seu corpo volta para a terra, que veio do pó, o espírito volta a Deus que o deu. O que isso quer dizer? Quer dizer que até o ímpio que morre, ele vai até a Deus. Em que sentido? Quando a Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu, porque é Deus que dá a sentença para o ser humano, para onde vai a sua alma, se é para o céu ou se é para o inferno, não é assim? Então hoje nós vamos já na sequência aqui, uma pergunta fácil, aonde estão os mortos, Isso tem preocupado e sido tema de discussão por muitos anos. Aonde estão os mortos tem sido feito um tema que muitas pessoas têm indagado, Mas a palavra de Deus enfatiza categoricamente que uma das principais razões porque Jesus veio a esse mundo foi para nos mostrar não como só temos vida abundante aqui, mas sim também temos vida eterna ao lado dele. Então a eternidade nós entendemos que é a maior esperança da igreja, Porque o Senhor Deus, ele não é Deus de mortos, Deus ele é o Deus de vivos, não é assim? Não foi assim que ele disse? Quando Moisés foi dizer, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que ele dizia isso? Porque Deus, ele é Deus de vivo, não é Deus de morto. Então quem morre, ele está consciente, e também sabemos que aquele que morre com Cristo, ele já está gozando, ali nas delícias, no paraíso, aonde é o destino da alma daqueles que morrem com Cristo. Antes, no Antigo Testamento, tinha-se a ideia, de quem morria ia para o seio de Abraão, e quem morria sem Deus, sem o conhecimento da verdade, esse ia para o Sheol. E aqui nós vamos ensinar aqui nessa noite, trazer um entendimento acerca dessa palavra. Para entendermos o que era o inferno no Antigo Testamento, nós devemos entender a palavra
ou vários significados. O que vai definir o seu significado é o contexto em que ela está inserida. Primeiro, Sheol, no Antigo Testamento, pode ser entendido como sepultura, profundezas, pó, poço, cova, buraco e mundo dos mortos, ou até mesmo inferno, né? Então, quando você vê a palavra inferno lá no Antigo Testamento, ela não necessariamente está falando em todos os textos acerca do destino final do indivíduo que morreu sem Jesus, porque nós podemos entender alguns exemplos bíblicos, e eu já peço aos irmãos que possam abrir a sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Esse texto, propriamente dito, vai falar do inferno, né? Esse sim vai falar do inferno. Olha lá o porquê. Porque o contexto, né, vai trazer o sentido do que essa palavra quer dizer. Deuteronômio 32 e 22. Quem achar pode ler, por favor. Porque o fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Maravilha! Então algumas Bíblias, né, já vem com essa tradução, já vem aplicando qual que é a palavra que encaixa nesse contexto. Então esse contexto está falando das profundezas do fogo do inferno, que claramente aqui traz uma aplicação ao inferno mesmo, né? Ao destino final daqueles que morrem sem Deus. Agora, vamos abrir outro texto aí, sepultura, Gênesis 37, versículo 35. Quem pode abrir para nós, por favor? Gênesis capítulo 37, versículo 35. Também é usado Sheol, mas entendendo que esse Sheol aqui não é o inferno, tá, irmãos? Desse versículo em específico vai tratar de sepultura. Gênesis 37, versículo 35. 37. Isso, capítulo 37, versículo 35. Isso mesmo. Quem achar pode ler. Levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas, para consolar. Recusou, porém, ser consolado, disse: porquanto o choro hei de descer ao novo filho da sepultura. Assim chorou o seu pai. Maravilha. O que acontece? Essa palavra aqui é Sheol. Então, quando nós lemos esse texto, olha aqui, o contexto desse texto está falando de Jacó. Quando Jacó recebe a notícia de que o seu filho José havia sido morto pelas feras do campo. Não foi essa história que os irmãos deles inventaram para poderem forjar a morte de José? Só que nesse texto a Bíblia diz que quando Jacó fica sabendo da morte do seu filho, ele ficou muito triste, ele chorou profundamente, a sua alma ficou extremamente amargurada, triste. Olha o que ele vai dizer: todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Mas ele disse: não, chorando descerei até o Sheol. Mas espera lá, para junto de meu filho. Perceba que aqui, se nós formos ler esse texto no seu contexto imediato, se nós não nos atentarmos para a palavra Sheol e saber que ela significa aqui não inferno, mas ela significa aqui sepultura, porque Jacó não estava desejando ir até o inferno. Jacó não estava desejando ir ao inferno, que foi o texto que nós vemos anteriormente, Deuteronômio 32 e 22. O Deuteronômio 32 e 22 vai falar: um fogo foi aceso na minha ira e queimará até as profundezas do inferno. Ali sim está falando do inferno, propriamente dito. Mas aqui em Gênesis 37 e 35, Jacó, o desejo dele não é de ir ao inferno, mas sim de morrer e estar ao lado do seu filho na sepultura. Está vendo que Sheol pode ser tanto inferno quanto sepultura? Então nesse texto está falando de sepultura. Já vou passar para o Novo Testamento, que eu quero passar rapidinho isso aqui para a gente avançar. No Novo Testamento
considerado o mundo invisível. Apresenta um significado semelhante ao Sheol. Pode ser também sepultura, terra das sombras, das trevas, morada dos mortos, mundo dos mortos e o inferno. Pode ser considerado como um lugar onde os mortos aguardam o juízo final. Então, quem morria no Antigo Testamento, ele era destinado ao seio de Abraão, aqueles que morriam salvos. Quem não morria salvo, ele ia para o Sheol, ou o Hades, né, que é o inferno, que é a morada destinada para aqueles que morreram sem salvação. E sabemos disso porque Jesus vai nos contar uma história. Não acredite que seja uma parábola, mas ele vai narrar uma história e vai dizer que existiu o seio de Abraão, um abismo que separava esse ambiente do outro ambiente que era o Hades, né? Ou propriamente dito, o inferno. Olha lá, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 23. Vamos ver um exemplo aqui da palavra inferno no Novo Testamento. Mateus 11, 23. Mateus 11, 23 vai dizer assim: E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus, pois será lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Perceba que a fala de Jesus aqui é uma sentença, e essa sentença condenatória para destinar a vida daqueles que moravam em Cafarnaum, que estavam sendo incrédulos quanto aos sinais que Jesus estava operando no meio deles. Jesus está dizendo que por causa da incredulidade de Cafarnaum, eles seriam lançados no inferno. Ou seja, se nós pegarmos outras traduções, vai estar dizendo, e eles foram lançados no Hades. Então a palavra Hades é o mesmo que inferno, não é assim? Então, partindo disso, nós vamos seguir para mais um exemplo aqui. Vamos abrir aqui também o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. No mesmo livro de Mateus 16, 18. É bom entendermos isso, irmãos, porque senão a gente acaba colocando o inferno onde não tem inferno, não é assim? Aonde fala de sepultura, nós acabamos colocando o inferno e colocamos o inferno no lugar da sepultura. Por isso a importância de compreendermos o contexto do texto. Quem achar pode ler. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aí, louvado seja Deus. A minha Bíblia vai dizer, né, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui está Hades, mas o contexto certo é o que a irmã leu, que vai falar ali da palavra inferno. Então esse inferno aqui é justamente o destino final daqueles que morrem sem Cristo. Vou adiantar aqui. Agora tem um outro termo que é usado na Bíblia, porque nós devemos entender o que é o inferno. O inferno é uma antessala do lago de fogo. O inferno não é o destino final daqueles que morrem sem Cristo. É uma espécie de uma delegacia. É uma espécie de uma delegacia onde os indivíduos estão aguardando a sentença do juiz. Uma vez que esse indivíduo passa por essa delegacia, que no caso aqui é o inferno, quando o juiz ele bate o martelo na sua sentença, ele vai, vamos dizer assim, uma espécie, se formos analisar, o pastor sabe muito bem sobre isso. Se nós formos analisar no contexto de hoje, se um indivíduo ele é pego em flagrante, ele é atuado, ele é conduzido a uma delegacia, ali é lavrado um boletim acerca do que ocorreu, dependendo da situação, vai pedir uma prisão preventiva, ele não vai poder ficar solto, responder em liberdade, ele vai ficar recluso da sociedade, e o mesmo será então, ficará recluso ali, aguardando a sentença do juiz. O juiz abateu o martelo, olha, esse indivíduo, a sua pena, merece ficar ali fora da sociedade num período de 20 anos, ou quem sabe 30 anos, né? Que é a maior pena que o Brasil pode aplicar em um indivíduo que comete crime, seja 5, 10 ou 20 anos. Aí
diferença desse que nós iremos falar aqui agora é o Gehenna. O Gehenna é como se fosse essa sentença final que é aplicada ao indivíduo que já está no inferno. Por quê, pastor? No livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15, a Bíblia vai dizer: e o mar deu os mortos que nele havia. Onde tem o espaço geográfico que foi enterrado um ser humano, seja ele nas águas, seja ele na terra, todos eles irão comparecer diante do juízo final. Ali eles receberão a sentença, porque eles irão ressuscitar. Nós iremos falar isso mais à frente. Mas para compreendermos ali, Deus dará o veredito, a sua sentença, que a Bíblia diz: olha, e a morte e o inferno foram julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, aonde já está a besta e o falso profeta, no caso o anticristo e o falso profeta. Então esse nome que nós iremos falar, o lago de fogo na Bíblia, é chamado de Gehenna. E nós vamos falar sobre o Gehenna agora. Essa palavra Gehenna também é utilizada também de um termo grego, Ela é originada de um termo chamado de Gehinnom. Por que foi dado esse nome Gehenna? Porque era um vale que existia em Jerusalém, e esse vale era chamado Vale dos Filhos de Hinnom. Esse vale ele era utilizado anteriormente para fazer cultos ao deus pagão Moloque. Moloque era um deus pagão que fazia ou que recebia sacrifícios de criança. Ele recebia sacrifícios de criança, e esse vale, num período muito difícil da história de Israel, acabou ali caindo no paganismo, na idolatria, servindo a também Moloque. Foi então intitulado o Vale dos Filhos de Hinnom, que anteriormente era destinado a sacrifícios de criança. Já no Novo Testamento, esse local mantém o seu mesmo nome, mas os modus operandi já não eram mais o mesmo, já não se fazia mais sacrifícios a Moloque, porém ali se tornou um local destinado, vamos dizer assim, ao aterro sanitário dos dias de hoje. Era ali que todo o lixo de Jerusalém, de Israel, era depositado. Então, quando Jesus está fazendo menção do Gehenna, ele está utilizando um contexto geográfico, um contexto que aquele povo já sabia ali da sua situação. Por quê? Aquele local, criminosos, homens que eram condenados pelo Império de Roma, ladrões, todo tipo de pessoas ali que eram condenadas naquele local, eram lançados nesse lixão, que já tinha lixos de diversa espécie, e era o que? Adicionado enxofre, e esse fogo ele queimava todos os dias e diariamente. Por quê? Senão aquilo ali ficava terrível de conviver em volta daquela situação, por causa do odor muito grande que aquilo ali produzia. Então era adicionado enxofre, e todos os corpos daqueles que eram condenados eram lançados ali para serem queimados, e os lixos da cidade também era destinado ali. Então, quando Jesus ele vai falar do fogo, ou do lago de fogo, que é o destino final daqueles que irão ser condenados por Deus, ele vai usar o Gehenna. Quem olhava lá falava assim: nossa, ali o fogo nunca para, assim. Ali ainda é adicionado enxofre, para o fogo ficar mais forte, para o fogo consumir mais, as impurezas, as pessoas condenadas, os lixos de Jerusalém. Vamos citar aqui um exemplo na Bíblia então. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 22, versículo 29 e versículo 30. Mateus capítulo 5, versículo 22, primeiro. Então nós vamos falar do Gehenna, O inferno é a antessala, vamos dizer assim, a antessala da condenação final. É uma sala de espera, mas estão em tormento, estão sofrendo, estão sendo atormentados, mas porém não se compara com o que ainda vai acontecer após o juízo do grande trono branco. Quem achar Mateus capítulo 5, versículo 22, pode ler, por favor. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, aca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Está vendo que a palavra aqui também é inferno? Está vendo que se nós não nos atentarmos ao que o texto está traduzindo, a escrita original
original do texto. Qual foi a primeira intenção do autor a escrever o texto? A primeira intenção do autor a escrever o texto não era inferno, era Guiena. Então esse Guiena é diferente do inferno. Aqui está falando do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha lá o versículo de número 29. Se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança-o fora de você, pois é mais proveitoso perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado no Guiena. Já pensou uma coisa dessa? O que será lançado no Guiena? Não será os corpos dos ímpios ressuscitados? Quem morre hoje, ímpio, sem salvação, ou salvo que seja, o seu corpo vai para o céu? O corpo do ímpio vai para o inferno? Sim ou não? Quem morre hoje, o corpo do ímpio ou do salvo vai para o inferno? Pode falar, irmãos. Sabemos que não, né? Porque só vai para o céu ou para o inferno após o corpo, né? Melhor dizendo, só vai para o céu ou para o inferno após a ressurreição. Jesus está dizendo: se teu olho te fazer pecar, arranca fora de você, porque é melhor você entrar no céu faltando um membro do corpo. Isso aqui é claro que é uma figura de linguagem, né? Ninguém vai entrar no céu faltando um membro do corpo. Mas Jesus está fazendo aqui uma aplicação sobre a vida daqueles que irão perecer, mas sim, e está dizendo o quê? Que será lançado todo o seu corpo no Guiena. Os ímpios ressuscitam diante do grande trono branco. Uma vez que eles ressuscitam, ali serão condenados ao lago de fogo e enxofre, e vai ser os seus corpos, que serão indestrutíveis. Os corpos dos ímpios serão indestrutíveis. Pastor, como isso pode ser? Vou citar aqui um exemplo. Imagine uma pessoa que está pegando uma estrada, dirigindo. Essa pessoa está ali com um carro, vamos dizer assim, um carro zero, acabou de sair ali da concessionária. Ele bate aquele carro vai ficar ali, vai dar perda total, vai amassar, vai virar um papel. Ele vai continuar sendo o carro, sim ou não? Ele não vai dar para ser utilizado, mas continuará sendo um carro, sim ou não? Aí tem aquela ideia daquelas pessoas que acreditam que quando a pessoa passar por um juízo do grande trono branco, ela simplesmente vai desaparecer no aniquilacionismo da alma. É como se Deus simplesmente, o ímpio morreu aqui agora, ele entra no estado do sono da alma, ele acorda no juízo final, Deus bate o martelo da sua sentença e simplesmente ele desaparece, porque eles usam o termo segunda morte para dizer que simplesmente após a sua condenação do juízo final, ele simplesmente desaparecerá. Não, a Bíblia fala que esse local, que é onde será destinado os ímpios sem salvação, é um juízo que a sua condenação será eterna. Eu te faço uma pergunta: Deus é eterno, sim ou não? Sim. Se Deus é eterno, os seres humanos cometeram um pecado contra Deus que é eterno. Os seres humanos não cometem um pecado que é contra um Deus que é eterno. Então automaticamente a sentença também é eterna, porque o pecado foi cometido contra um Deus que é eterno. Então a sentença também é eterna. Aí tem pessoas que falam assim: pastores, olha, quando chegar lá no céu, eu não consigo imaginar. Imagine só, eu chego no céu e não encontro um parente meu lá. Eu não vou conseguir conviver no céu sabendo que tem um paralelo de pessoas sofrendo eternamente. Isso é uma falácia, porque sentimento humano só existe nessa terra. Sentimento humano só existe aqui e agora. Essa é uma teologia sentimentalista, que quer atribuir sentimento humano uma eternidade que está no lapso atemporal, aonde não tem ali essa questão de tempo, de sentimento. A Bíblia diz que lá nós seremos como anjos, que não se casam nem se dão em casamentos, mas sim, lá nós teremos um único sentimento, que é o amor de Deus, é o amor ágape, aleluia. Porque a gente quer comparar, pastores, o amor de Deus com o amor dos homens. Não, o amor de Deus, ele é superior aos homens e foge um pouco da nossa racionalidade, porque nós queremos comparar o céu com aquilo que nós vivemos hoje. Não podemos fazer isso. Então vamos lá. Os irmãos aprenderam então que é o Guiena, né? Que é o lago de fogo e enxofre. Um terceiro termo na Bíblia
que é o Tártaro. O Tártaro é terrível. Se tem o inferno, que é o destino daqueles que morrem sem Cristo, que é a antessala da condenação final, que é um local de tormento, onde eles estão sofrendo, aguardando a sentença de Deus. Se tem o Guiena, que só vai ser inaugurado pela besta e pelo falso profeta, ou pelo anticristo e pelo falso profeta. O lago de fogo e enxofre, ele é inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, por ocasião da volta de Jesus. Capítulo 19 de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Jesus está vindo com a sua igreja. Jesus está descendo do céu para livrar Israel das mãos do anticristo. A Bíblia diz que ali vai ser chamado a batalha do Armagedon. Naquela ocasião, a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então eles inauguram o Guiena. E o Tártaro, pastor? O Tártaro é uma palavra também no grego que significa o lugar mais baixo do Hades. Para os gregos, era considerado o pior lugar, no abismo do inferno. Se tem o inferno, tem o abismo do inferno, que é as partes mais baixas do inferno. Só por aí os irmãos veem como é tenebroso esse lugar. E lá, mediante a cultura grega, eles acreditavam que lá ficava aprisionado, ficavam guardados os piores inimigos, não é assim? E biblicamente falando, Pedro vai mencionar esse Tártaro, né? Esse Tártaro só vai ser mencionado na Bíblia uma única vez. Abra sua Bíblia lá, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quem é que está no Tártaro, pastor? Olha lá. Será que foi Adolfo Hitler que está no Tártaro? Será que foi Nero, né? Será que foi o imperador Tito? Será que foi os imperadores de Roma? Será que está lá Faraó? Quem é que está no Tártaro? Nós vamos ver aqui agora. Nenhum ser humano está no Tártaro, tá? Que fique bem claro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quem achar, leia por gentileza. É isso aí. Então, essa palavra inferno que foi lida aí pela irmã, na verdade, do grego, ou seja, no original, nos escritos originais, está escrito Tártaro, que é a parte mais baixa do inferno. Pastor, então quem está no Tártaro? Os anjos que pecaram e foram lançados e estão aprisionados até o dia de hoje. Aqueles anjos lá que se rebelaram, né, juntamente com Satanás no céu. Não sabemos o porquê. O Senhor reservou somente aqueles anjos e a diferença daqueles que estão agindo aí no mundo hoje. Mas nós temos o entendimento, alguns teólogos, na verdade, têm o entendimento, que esses anjos que estão aprisionados lá em cadeias de escuridão, lá nesse abismo, lembra que eu disse? Seio de Abraão, poço do abismo e o inferno. Muitos acreditam que esse Tártaro ele está nessas imediações, está no poço do abismo, está nas partes mais baixas do inferno. E esses anjos, alguns acreditam que serão soltos no período da grande tribulação. Há quem diga que não, e há quem diga que esses anjos são aqueles que João vai mencionar também em um dos juízos de Deus, que será derramado aquelas taças, né? Capítulo 15, 16, que vai falar das taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. Nos fala que esses serão aqueles que vão se apoderar, né, do exército do anticristo, para poder então causar destruição e uma ferrenha perseguição aos judeus e todos aqueles que se oporem ao seu governo, que estarão na grande tribulação. Porém, nós, como igreja, estaremos com o Senhor, morando na eternidade, sabendo que nós estaremos diante das bodas do Cordeiro, sendo galardoado pelo Senhor diante do tribunal de Cristo, que é diferente do tribunal de Deus, né? O tribunal de Cristo para galardão das obras, e o tribunal de Deus é para condenação, ele é condenatório. Olha lá, então nós entendemos que Tártaro é onde estão os anjos caídos que estão aprisionados por Deus. Olha lá, deixa eu adiantar aqui. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Recapitulando, nós falamos aqui do Sheol.
Sheol é um termo do hebraico que é utilizado no Antigo Testamento, né? Que era destinado tanto para a sepultura, quanto para a cova e também para o inferno. Novo Testamento, o inferno, que é o estado intermediário dos mortos também. O inferno vai falar do Hades, né? No Novo Testamento. Nós falamos do Guiena, que é o lago de fogo e enxofre e a segunda morte. E por último falamos do Tártaro, que é o local destinado para os anjos que pecaram e estão aprisionados. Lucas 16 e 19. Nós vamos ler esse texto aqui, porque nós tomaremos ele como base, né? Para nós trazer a nossa memória aqui algumas verdades deste texto, né? Olha o que a Bíblia vai dizer. Vai falar da história do rico e do Lázaro, né? Aí você vai encontrar alguns teólogos por aí que vai dizer que isso aqui é uma parábola, né? Nós não acreditamos que seja uma parábola. Por que, pastor, não é uma parábola? Porque é a única vez que Jesus vai trazer uma história falando o nome do personagem. Todas as parábolas que você vai ver Jesus falando, a parábola do semeador, você vai ver a parábola do filho pródigo, você vai ver a parábola da mulher que perdeu a dracma dentro de casa, você vai ver das ovelhas, né? Você vai ver várias parábolas que em nenhum momento Jesus dá nome aos personagens. Aqui Jesus foi enfático ao trazer o nome do indivíduo, né? Lázaro. E não é o Lázaro, amigo de Jesus, que ele ressuscitou ao quarto dia, porque esse nome Lázaro era um nome cotidiano, era um nome comum daquela época, assim como hoje, e assim como um tempo atrás foi comum. João, Maria, José, não é assim? Lucas 16, 19, olha o que a Bíblia vai dizer. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora, abandonado no portão do homem rico. Aqui que eu já quero ler o versículo por versículo, já explicando, para nós ganharmos tempo. Versículo 21. Lázaro ansiava por alimentar-se das migalhas que porventura viesse cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Versículo, então aqui nós já entendemos que se trata de dois indivíduos, um era rico, o outro era mendigo, e aqui já quero trazer uma aplicação. Lázaro não foi para o seio de Abraão porque ele era pobre, e o rico não foi para o inferno porque ele era rico, porque riqueza não é pecado e pobreza também não é uma consequência de uma pessoa que vai herdar a vida eterna. Nós entendemos que os fatos aqui eram outros, né? Porque tem pobre que é orgulhoso e tem rico que é humilde, não é assim? Porque Jesus, quando ele vai salvar uma pessoa, ele não olha a sua condição financeira e nem o seu status social, né? Se ele é rico, se ele é pobre, mas Jesus olha o coração. E nesse caso, que está em evidência, Lázaro era um homem prudente, era um homem que obedecia a lei de Deus, tinha o temor de Deus, obedecia os mandamentos do Senhor, enquanto que o rico vivia a sua vida regalada, inconsequente, sem pensar no amanhã, né? Ele vivia uma vida contrária à vontade de Deus. Olha que coisa interessante, versículo 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então aqui a primeira verdade que nós aprendemos é que quando um justo morre, ele é recepcionado pelos anjos e conduzido até o paraíso. Então um justo, um salvo, morreu aqui agora, ele é recepcionado pelos anjos e conduzido até o paraíso. O que me chamou a atenção nesse texto foi que, olha a parte B do texto: entretanto o homem rico também morreu e foi sepultado, né? Ele morreu e foi sepultado. Não teve recepção, embora, né, alguns vão dizer que já havia casos de pessoas ímpias morrendo, parece que estava vendo uma visão horrível, né? Estava vendo espíritos, alguma coisa querendo vir buscá-lo, né? Mas biblicamente falando, vai dizer que ele morreu e só foi sepultado. Porém, a consequência disso nós vemos no versículo 23. Mas no Hades, perceba que no versículo 23 a palavra é Hades, mas esse Hades aqui é o inferno mesmo. Não é sepultura, não é pó da terra, é o Hades, o inferno, o local de tormento, onde estão os ímpios aguardando a sua sentença. Ele estava em tormento. Então, pera lá, então quem morre não está inconsciente, como dizem os adventistas do sétimo dia, que quando a pessoa morre, ela entra no estado de inconsciência, ou o sono da
você pode mexer com ela, que ela não vai te expressar nenhuma reação, porque o seu corpo está inerte. Na visão do Adventismo do sétimo dia, quem morre está nessa condição, está adormecido, a sua alma está dormindo e só será despertada no juízo final. Por isso Jesus usou essa fala, essa história, para tirar, para desbaratinar todo e qualquer ensino contrário a essa realidade. Olha lá, ele estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então perceba que ele teve o que ali? Consciência. Ele sabia onde ele estava. Ele conseguiu reconhecer Lázaro que estava no seio de Abraão. É claro que aqui tem alguns teólogos que vai dizer que Jesus está contando uma história verídica, mas contando em forma de parábola. Jesus está contando um fato verídico, uma história verídica. Por quê? Lá no que está no inferno, nós sabemos que naquele período que existia o seio de Abraão no inferno, não existia comunicação entre os dois lados. Não tem como um lado ficar comunicando com o outro, conversando com o outro, não. Por isso Jesus ele vai fazer uma aplicação por meio de parábolas, mas uma história verídica, que quem morre está em tormento sim, e que quem está salvo está gozando do paraíso, né? Do seio de Abraão, conhecido como paraíso, como descanso para a sua alma, e estão gozando dessas bem-aventuranças. Olha lá o versículo 24. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. O homem não deixou de ser orgulhoso nem depois da morte. Ele achava que ele estava no seu status social, era o rico do momento, né? Ele tinha o poder de mandar as pessoas fazer o que ele queria. Aqui, Abraão, peça que Lázaro venha até aqui, ou seja, querendo fazer de Lázaro um capacho seu, querendo fazer de Lázaro um serviçal para poder lhe refrescar a sua língua que estava em tormento. Então percebemos que além de ele ter consciência, ele tinha sentimento. Porque não é da alma que se provém o sentimento de tristeza, sentimento de alegria, sentimento de choro, sentimento de sorriso. E aqui ele está em profundo tormento, e além de ele ter consciência que ele estava no local de tormento, que era o inferno, ele também estava sofrendo. Terceira verdade que nós aprendemos aqui, versículo 25. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que você recebeu todos os bens durante a sua vida, e Lázaro foi afligido por muitos maus. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto você está sendo o quê? Atormentado. Então quem morre salvo em Cristo, ele é consolado, ele entra nas bem-aventuranças, aleluia, ele entra no consolo, ele entra no descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Outra verdade que nós aprendemos aqui no versículo 26: e além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que quem deseja passar aqui não consegue atravessar, nem tampouco passar de lá para cá. Então nós entendemos que esse poço do abismo, Tártaro, né, que é a parte mais profunda do inferno, que é o Tártaro onde estão aprisionados os anjos que pecaram. Versículo de número 27. Diante disso suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai. Meu irmão, o homem parece que não caiu a realidade, que ali ele não tem ninguém a seu serviço mais. E segundo a verdade, entendemos aqui que ali a sua oportunidade acabou. Isso é só, meu irmão. A vida só tem esperança enquanto se tem vida. Uma vez que os seus olhos se fecham, acabou. A oportunidade de servir a Jesus é hoje e agora. Diferente do catolicismo, que prega um ensinamento contrário às Escrituras, que vai dizer que quando a pessoa morre, se ela não for uma pessoa totalmente ruim, ela tem a oportunidade de reaver os seus pecados e passar pelo purgatório, que é um local destinado a uma purificação dos seus pecados. Não, nós entendemos que quem morre, a sua chance de se arrepender é somente em vida e exclusivamente em vida. Passou dessa vida para a eternidade, seja com Cristo ou sem Cristo, é inalterável o seu estado, é irreversível, não tem
condição da pessoa mudar o seu estado condenatório, porque uma vez que ele está naquele local, ele será punido e manterá ali eternamente. Versículo de número 28. Pois tenho 5 irmãos, permitem que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Então quem morre, além de ter consciência, além de ter sentimento, além de ter lembrança, é o que ele está tendo aqui. Ele lembrou dos seus pais, ele lembrou dos seus irmãos, e ele vai dizer assim: então quem morre tem lembrança, não é, irmãos? Eu costumo dizer que a maior dor de uma pessoa que morre sem Cristo, sabemos que o tormento do fogo é terrível, mas o maior tormento de um ímpio, quando está lá no inferno, não é. O fogo, ele é terrível, e nós sabemos muito bem disso, que a Bíblia vai trazer a ilusão que é um tormento, mas o maior e pior momento do indivíduo que morre sem Cristo é a dor da sua consciência, lhe acusando eternamente pelo perdão que ele rejeitou. Porque um filme vai passar na sua cabeça: olha, por que eu não ouvi a palavra de Deus? Por que eu não aceitei a Jesus? Por que eu não me converti nos meus pecados? Por que eu não abri mão do meu orgulho? Então a maior dor do inferno não é o fogo que queima, mas é a dor da consciência que vai lhe acusar eternamente pelo perdão que ele rejeitou. Versículo 29. Contudo Abraão vai lhe dizer: lá eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Perceba que aqui ele está falando que tem Moisés e os profetas. Ah, pastor, então Jesus está contando uma história do período de Moisés e o período dos profetas? Não. Aqui perceba que o nome do indivíduo, ele é apresentado com a sua obra. E quais são as principais obras que os judeus têm na sua mão? É o Taná. O Taná, ele é a junção do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés, e os escritos, que é conhecido como os profetas, não é assim? Os 5 primeiros livros é Moisés, e aqui a menção é falando sobre o livro dos profetas. Lá eles têm a lei, é como se ele quisesse dizer isso: lá eles têm a lei e tem os ensinos dos profetas. Se eles não estão ouvindo, dando ouvido à lei, dando ouvido aos ensinos dos profetas, tampouco ouvirá os mortos, tampouco ouvirá aqueles que estão aqui debaixo da terra. Caminhando aqui, versículo de número 30, mas ele continua insistindo, um homem insistente. No céu pode insistir, pode chorar, pode rolar, pode gritar, pode fazer cara feia, que isso não vai mudar o seu estado eterno, que é da condenação por causa das suas ações. Quem morrer está condenado e continuará condenado eternamente. Por isso, vocês que estão me ouvindo, vocês que me ouvem nessa noite, eu lhe dou o conselho: arrependa enquanto é tempo. Posicione-se, porque o fim se aproxima. Jesus disse: louco, se eu vier hoje, o que tu tens preparado para mim? E que destino haverá a sua alma? Por isso, abra mão dos prazeres dessa vida para servir a Jesus. Versículo 30. Não, pai Abraão, se eles ouviram um dos mortos, pode ter certeza que eles certamente se arrependeriam. Abraão concluiu. Aqui foi um checkmate, né? Aqui foi assim: ó, vamos colocar um ponto final nessa história, porque você vai ficar eternamente pedindo a mesma coisa. Eu já vou dizer que aqui nós encerramos esse assunto. Versículo 31. Se não houve Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que fosse possível. Perceba que aqui ele está dizendo: ainda que fosse possível. Ou seja, ainda que alguém ressuscite, alguém dentre os mortos, jamais eles se converteriam. Então aqui eu finalizo essa questão. Então nós entendemos que quem morre tem consciência, quem morre tem lembrança, quem morre tem sentimento, quem morre está vivo, porque a alma não morre. Nós somos imortalistas, nós acreditamos na imortalidade da alma. Então vamos lá, pastor, então vamos lá. O que acontece então no Novo Testamento? Jesus morre na cruz do Calvário. Jesus, ele vai dar vai fazer uma promessa para o ladrão que estava à sua direita: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Aí Jesus vai dizer: olha, em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
Pastor, como assim hoje mesmo? Sendo que Jesus morreu na sexta-feira e só ressuscitou domingo de manhã. Como assim Jesus ia levar para o paraíso naquele mesmo dia, sendo que Jesus não havia ainda ressuscitado? Aí eu te faço uma pergunta: quem morreu na cruz? Jesus homem ou Jesus Deus? Quem morreu na cruz, irmãos? Maravilha. Porque na visão de alguns teólogos por aí, quem morreu na cruz foi Jesus Deus, e não. Quem morre na cruz é o Jesus homem. Porque Jesus, ele é Deus, e a sua natureza divina não prova a morte, porque ele é o dono da vida. Aí um dia fizeram uma pergunta para um teólogo, falou assim: olha, tudo bem, já que você fala que foi Jesus morreu, a sua divindade, e ele morreu ali, então quem ressuscitou Jesus ao terceiro dia? Foi ele mesmo. Ele voltou ao corpo que era do Jesus homem e ressuscitou em glória num corpo glorificado. Então, quando Jesus deu a promessa para aquele homem, ele disse assim: hoje ele estará comigo no paraíso. Quando Jesus morre, 3 horas da tarde, naquele mesmo momento que Jesus morreu, ali o paraíso já foi inaugurado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem morresse após a morte de Jesus, pode ter certeza que ele iria direto para o paraíso. Porque Jesus, quando ele promete, porque ele é o próprio Deus. Alguns vão dizer assim que Moisés ressuscitou, né? Porque ele apareceu lá no monte da transfiguração com Jesus. Moisés não ressuscitou, porque o próprio livro de Deuteronômio, capítulo 33, vai dizer que e morreu Moisés e foi sepultado. No livro, se não me falha a memória, de Judas, vai dizer que por muito tempo se disputaram pelo corpo de Moisés. Não foi assim? Porque Moisés morreu. Porque os adventistas do sétimo dia, eles pregam segundo uma visão de Ellen White, primeiro escrito de Ellen White, página 164. Ela vai dizer que Moisés ressuscitou e está no céu com Jesus. A maior heresia já pintada no mundo. Porque Paulo vai dizer que Jesus é a primícia daqueles que dormem. Jesus, ele é o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras ressurreições. Lembra do filho da viúva de Sarepta? Lembra daquela outra criança que ressuscitou também, de Elias e de Eliseu? Lembra daquele soldado que foi lançado no seu corpo em cima dos ossos de Eliseu, em cima da sepultura de Eliseu, e ressuscita? Aqueles que ressuscitou, eles morreram de novo. Lázaro morreu, filho da viúva de Naim morreu, a filha de Jairo morreu e ressuscitaram, mas ressuscitou para morrer de novo. Jesus foi o único que ressuscitou e foi direto para o céu e não voltou a morrer. Por isso Paulo vai dizer que Jesus é a primícia daqueles que dormem. Somente alguns casos que nós vamos falar aqui, que vai ressuscitar para nunca mais morrer. Então todo mundo que morreu no Antigo e no Novo Testamento, que ressuscitou, esses voltaram a morrer. Mateus 27, 52, lembra? Que no ato da ressurreição de Jesus, a sepultura, muitas sepulturas de santos que haviam morrido, foram abertas, e esses mortos que ressuscitaram junto com Jesus, eles foram vistos por muitas pessoas. Mateus 27, versículos 52 e 53. Essas pessoas ressuscitou para subir junto com Jesus, sim ou não? Ressuscitou de corpo glorificado? Não. Eles ressuscitaram, foram vistos por muitos. Por quê? Era uma mensagem que Jesus estava passando. Olha, assim como eu ressuscitei, por ocasião da minha vinda, vocês também irão ressuscitar. Só que ali eles ressuscitaram e morreram de novo. Mas o único que ressuscitou e subiu direto para o céu, um corpo glorificado, foi Jesus. Não vou me estender muito, mas eu quero caminhar aqui para o final. Eu quero falar agora sobre a questão de quantas ressurreições existem na Bíblia. Poderíamos falar de ressurreição ou poderíamos falar de ressuscitamento, né? Eu acho que a palavra ideal seria ressuscitamento. Quem foi ressuscitado, que morreu de novo? A Bíblia chama de ressurreição, mas acho que o termo melhor para dizer seria ressuscitamento. Pessoas que ressuscitaram e morreram de novo. A Bíblia vai falar de pelo menos 4 ressurreições. A primeira ressurreição que a Bíblia vai falar é a ressurreição por ocasião da morte do indivíduo,
quando eles morrem para o pecado. Essa é a primeira morte, melhor dizendo, e a primeira ressurreição, porque de fato, quando o indivíduo morre, ele sepulta a velha natureza e ele renasce uma nova criatura com Cristo. Segunda morte, poderíamos dizer, segunda ressurreição, é aquela que se dará por ocasião do arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, 52, 53 em diante, vai dizer que num momento, num abrir e fechar de olhos, é necessário que aquilo que é corruptível se converta na incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da incorruptibilidade, ou seja, falando da ressurreição dos santos, da ressurreição dos salvos. Quem morre salvo se Jesus volta agora. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A primeira ressurreição é a ressurreição baseada na ressurreição para nunca mais morrer, é a ressurreição por ocasião do arrebatamento, onde nós receberemos corpo de glória. Mas seguindo essa ordem, é a primeira ressurreição para nunca mais morrer, onde seremos revestidos de glória. Segunda ressurreição, terceira ressurreição, é a ressurreição que se dará no meio da grande tribulação. Pastor, quem vai ressuscitar e receberá a transformação também, a glorificação do corpo, assim como a igreja vai receber o corpo de glória? As duas testemunhas da grande tribulação. No livro de Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer que duas testemunhas vão pregar no período de 3 anos e meio. Ela vai anunciar ali o reino de Deus, vai trazer juízo sobre os homens, e por ocasião da sua mensagem, ele vai ser perseguido, vai ser morto, e serão expostos em praça pública. O seu corpo vai ficar estirado ali em Jerusalém por 3 dias, e a Bíblia diz que ninguém vai tocar a mão naquele corpo. Eles vão ficar sorrindo, vão fazer festa por ter matado as duas testemunhas, mas a Bíblia diz que eles irão ressuscitar e serão conduzidos até o céu. Ali é uma ressurreição, da mesma maneira que a igreja foi transladada, né? O seu corpo recebeu a transformação por meio do corpo, e também os salvos que estavam mortos e ressuscitou diante de Deus. Ressuscitou e recebeu um corpo de glória. A outra ressurreição é por ocasião dos mártires da grande tribulação, porque a Bíblia diz que haverá 144 mil judeus. Esses 144 mil judeus serão selados no período da grande tribulação, e eles vão fazer oposição ao governo do anticristo. Uma vez que eles fazem oposição ao governo do anticristo, eles vão sofrer perseguição e vão perder a sua vida. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 6, se não me engano, versículo 9, 10 e 11, vai falar que João está tendo uma visão dos mártires da grande tribulação, que estão debaixo do altar de Deus, clamando dia e noite: Senhor, santo, justo e fiel. Até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar, o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Ali os mártires da grande tribulação, que serão mortos por ocasião da rejeição do governo do anticristo. E a Bíblia vai dizer também no capítulo 7 de Apocalipse acerca daquela multidão que João está vendo. João está vendo uma multidão vestida de vestes brancas. Ele vai perguntar ao anjo: quem são esses aí vestidos de branco? Aí vai dizer assim: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Lá no final de Apocalipse vai dizer que são aqueles que não aceitaram a marca da besta na sua mão e nem a marca da besta na sua testa. Lembrando, a igreja estará no céu e nós estaremos com o Senhor, mas esses mortos são aqueles que vai se opor ao anticristo. Então, quando Jesus volta no capítulo 19 de Apocalipse, ali acontece mais uma ressurreição. Vamos abrir aqui, e aqui eu já encerro e oro com os irmãos. Apocalipse capítulo 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jesus volta no capítulo 19, né? No capítulo 20 é quando Jesus, então, ele aprisiona Satanás por 1000 anos. Ele vai ser aprisionado, acorrentado, para não mais enganar as nações. Aqui eu leio esse texto e já oramos para encerrar. Olha lá, capítulo 20, versículo 1. Então observei que desceu do céu um anjo, com a chave do abismo, uma grande corrente
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo. Satanás o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e colocou nele um selo para não mais enganar as nações, até que o período de 1000 anos se completasse. Lembrando, esses 1000 anos é o período do reino milenar de Cristo, chamado de milênio, que é o reino literal de Jesus na terra, com sede do governo em Jerusalém. Depois disso, é necessário que seja solto. Versículo 4, olha lá. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue poder de julgar ao que estava sentado nele. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não recebeu o sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram. Quando é que esses mortos vão reviver? Quando Jesus vier em glória. Apocalipse 1, versículo 7. E há de ser que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Zacarias 14. Jesus volta para o Monte das Oliveiras, e ali, por ocasião da sua volta, quem morreu no período da grande tribulação vai ressuscitar para reinar com Cristo por 1000 anos. Versículo 4. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, olha aqui, isso aqui é interessante. Entretanto, os demais mortos não ressuscitaram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Pode ter 4 ressurreições, mas quem é salvo em Jesus é chamado daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição, arrebatamento da igreja. Segunda ressurreição, as 2 testemunhas. Terceira ressurreição, os mártires da grande tribulação. Independente em qual momento o indivíduo vai ressuscitar dentre essas 3 ressurreições, a Bíblia chama de primeira ressurreição ainda. Por quê? Porque o versículo 6 vai continuar dizendo: bem-aventurados santos, ou seja, aqueles que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, aonde já estavam sidos confinados. Perceba que o anticristo e o falso profeta vai inaugurar um lago de fogo e enxofre. O diabo vai chegar depois, porque vai dizer o seguinte: eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Só esse versículo aqui, você já desmonta toda a heresia que fala que depois do juízo final Deus vai aniquilar a alma dos ímpios. Isso é uma falácia, isso é uma inverdade, isso é uma mentira pura e incontável, porque a Bíblia diz que serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Sabe quando você lê a palavra séculos dos séculos da Bíblia? Está dizendo que para toda a eternidade serão atormentados. E a última ressurreição, que a Bíblia vai chamar de segunda, porque a primeira é dos salvos, a segunda ressurreição vai acontecer aqui, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono. Alguns livros foram abertos, então abriu-se o livro da vida. Alguns dizem que por Deus abriu o livro da vida aqui, é porque vai ressuscitar pessoas no período do milênio, não é assim? Eles não vão nascer, vai morrer, então pessoas vão ressuscitar aqui também, tá? Pessoas que foram salvas no milênio vai ser também levantada nesse juízo aqui para entrar na vida eterna. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e um por um foi julgado de acordo com as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é a segunda morte, pastor? Separação total entre Deus e os homens. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, meus irmãos? Aqui eu finalizo nessa noite e concluo dizendo: se um
salvo morre hoje, ele vai direto para a presença de Deus, que é o paraíso. Amém? Vai ao paraíso, e essa é a nossa esperança. Se Jesus voltar agora, nós não provaremos a morte, nós já seremos transladados, como foi Elias e como foi Enoque, e não provaremos a morte. Se morrermos, nós seremos ressuscitados naquele grande dia, porque nós seremos privilegiados, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Deus abençoe, amém? Grande Deus, adorado Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse estudo, pelo Senhor ter falado ao nosso coração, pelo Senhor ter, ó Deus querido, trazido esperança ainda mais para a nossa alma, sabendo que a nossa morada não é aqui na terra, que muito em breve nós nos encontraremos na eternidade para habitarmos com o Senhor para sempre. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, abençoar cada um de nós aqui nessa noite, que possamos manter a viva a chama no nosso coração acerca da vida do Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu passei um pouquinho do horário porque nós precisávamos finalizar o assunto, para não ficar aquela coisa um pouco meio fraca. Bom, louvado seja Deus. Bom, então, o livro do pastor Rafael, esse assunto que ele mostrou muito mais outras coisas, está nesse livro, né? Isso, está isso. Então, assim, tem o PDF é R$30, isso, e o livro R$70. Então, se nós puder abençoar o ministério dele, com o livro, tem muitas mais coisas para nós aprender. Vamos cair de pé, vamos. Aleluia. Ministrar a bênção por fora, ele vai orar. Que o grande amor de Deus, Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e juntos estivermos. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Cristo.